Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui nesse vídeo um caso de uma companhia chamada Aloca SA de contabilidade gerencial da decisão do tipo de eliminar ou incrementar linhas de produtos. Quero deixar claro aqui que eu já trabalho esse caso há muito tempo e eu desconheço o autor deste caso. Peço aqui a gentileza de quem souber quem é o autor deste caso ou o próprio autor se manifestarem comigo aqui no próprio YouTube para que eu passe a citá-lo, porque se o caso não fui eu que desenvolvi, obviamente que eu tenho que citar o autor, a autoria desse exercício, desse caso, tá bom? Mas enquanto isso, eu vou usando o caso e continuo procurando quem é o autor. Vamos lá ao caso para a gente resolver. A Aloca SA é uma loja especializada em 3 linhas principais de produtos: tapeçaria, móveis e eletrodomésticos. Na reunião de diretoria do ano recém-encerrado, o diretor de marketing sugeriu acabar com a linha de móveis cujo resultado não foi satisfatório. O demonstrativo de resultado de cada produto para o período em discussão é apresentado a seguir. Os resultados são em milhares de reais. Então, aqui tem a DRE por linha de produto e o total, e aqui embaixo tem os resultados. Nota-se mesmo que o resultado de móveis está negativo, e isso que deve estar, e é isso que está assim fazendo com que a diretoria tenha intenção de eliminar móveis da sua linha de produtos. Mas vamos continuar lendo o caso. O presidente estava confuso sobre a decisão de eliminar a linha de produto que deu origem à empresa e estava também sem compreender claramente o significado dos valores apresentados. Por isso, portanto, solicitou ao Sr. Real, o diretor financeiro da empresa, uma exposição detalhada das contas acima. Essa informação aqui de confuso sobre a decisão de eliminar o produto que deu origem à empresa, ela tem uma importância qualitativa nisso, né? Porque se o produto deu origem à empresa, obviamente que as pessoas, né, a sociedade, a comunidade, o consumidor, na verdade, ele identifica a empresa pelo produto. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, sem querer fazer merchandising, mas vamos dar um exemplo bem clássico. Quando você fala de Ortobon, você lembra de colchão. Você imagina se a Ortobon passa de um dia para o outro a não oferecer, a não vender mais colchão. Ela vende também outras coisas. Ela vende travesseiro, ela vende colchonete, ela vende aquele protetor de colchão. Ela vende outras coisas também. De repente, ela pode querer passar a vender também lençol, fronha, toalha de banho, e para essa linha de cama, mesa e banho. Mas as pessoas sempre associaram essa marca a colchão. Então fica muito complicado você eliminar uma linha, por menos que ela dê resultado, né? Ou por mais que ela dê pouco resultado, se as pessoas associam aquele produto àquela marca. Isso é bem complicado, mas isso pode acontecer. Óbvio que tem que mudar toda a filosofia, a cultura, né, daquela marca para que passe a não mais oferecer o produto que deu origem. Depois ele disse que o senhor Real explicou que as despesas variáveis referem-se aos custos das mercadorias vendidas. Então, está aqui as despesas variáveis CMV, mais os impostos indiretos sobre as respectivas vendas, como o ICMS, etc. As despesas fixas de 1.700, como aqui está em milhares de reais, né? A gente cortou os zeros, foram rateadas as linhas de produtos de acordo com a área ocupada. Tapeçaria ocupa 15%, móveis 60% e eletrodoméstico 25%. Então, ele pegou esses 1.700, trouxe aqui 15%, jogou para cá, 60% para móveis e eletrodoméstico ganhou 25% de 1.700. A discriminação das contas que compõem as despesas fixas, ou seja, esse 1.700 aqui, são itens e valor. Então, aqui tem despesa com o pessoal da linha de tapeçaria, despesa com o pessoal da linha de móveis e com a linha de eletrodomésticos, e despesa com o pessoal da administração geral. Depois ele deu propaganda com tapeçaria, propaganda com móveis, propaganda com eletrodoméstico e propaganda institucional. E aluguel da loja, segurança, força, imposto predial e total, 1.700, aquele 1.700 que estava lá na DRE.
A gente percebe que tem despesas fixas aqui que são identificadas aos segmentos. Então, a gente vai aprender aqui agora que existem custos e despesas fixos, que são fixos mesmo, né? Mesmo que eu venda mais ou venda menos, ele continua o mesmo valor. Porém, eles são identificados ao setor. Então, eu tenho pessoal que trabalha exclusivamente na tapeçaria. Se eu eliminar a tapeçaria, eu elimino esse custo aqui. Esse custo não vai mais pertencer à empresa, eu mando o pessoal embora. Se eu não tiver mais tapeçaria, por exemplo, né, eu estou falando de tapeçaria, pode ser qualquer linha, se eu não tiver mais tapeçaria, eu elimino esse gasto com propaganda. Da mesma forma com móveis. Se eu eliminar móveis, eu mando o pessoal embora, eu elimino esses 150. Esses 150 justamente são custos da linha de móveis. E não se misturam com as outras linhas. No caso aqui, despesa com pessoal da linha de eletrodoméstico, também 120 mil, é um custo identificado da linha de eletrodomésticos. No caso de propaganda, eu também tenho os identificados, 30 mil identificado a tapeçaria, 150 mil é móveis e 80 mil eletrodomésticos. Isso significa que se eu eliminar um desses segmentos, que no caso móveis é o da vez, né? Se eu eliminar um desses segmentos, a gente consegue eliminar esses custos fixos, de 150, no caso de imóveis, né? E esse de 150 também de propaganda. Mas os outros não. Então, quando a gente consegue identificar os custos fixos nas linhas de produtos ou serviços específicos para eles, a gente chama de custos fixos identificados. E no caso da decisão de eliminação e incremento de produtos, também eles são chamados de evitáveis. Ele é um custo evitável. E em que circunstância eu evito? Se eu eliminar a linha, eu evito aquele custo. Então, eu tenho que montar uma DRE agora, separando também essas despesas fixas identificadas em cada segmento. Como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos fazer daqui a pouco. Os diretores, a este ponto da reunião, ficaram completamente mudos. Cada um deles procurava nos olhos dos companheiros uma resposta, retirar ou não a linha de produto. O presidente, sabendo da sua competência em termos de gestão de custos, o contratou para aconselhar a diretoria se retira ou não a linha de produto móveis. Então, a gente pegou aquela demonstração de resultado e trouxe para cá os mesmos dados, né? A receita de cada um deles, o CMV, que são as despesas variáveis, né? A gente botou aqui CMV, mas são as despesas variáveis. A margem de contribuição já estava lá corretamente e aqueles 1.700 de despesa fixa, a gente vai abrir e a gente vai colocar os custos de despesas fixos identificados e os custos de despesas fixos comuns, que são aqueles que eu não consigo identificar e que não devem ser tratados por linha de produto. Eles têm que ser tratados como custo final e total da loca, da empresa como um todo. Por quê? Porque se eu eliminar um segmento, eu não consigo diminuir esses 1.100. Os 1.100 continuam existindo. Porém, esses 600, que é o somatório das despesas identificadas de pessoal e propaganda de tapeçaria, móveis e eletro, somando dá 600. Vejam que esses 600 com mais os 1.100 dá os 1.700. Como é que eu cheguei nos 1.100? Por diferença, né? Se os identificados são 600, aqui é 1.100, é a diferença, porque o custo fixo era 1.700. Ou eu fui lá naquela planilha anterior, naquela tabela anterior, e somei todos os que são comuns. Aí deu 1.100. O resultado é o mesmo, né? Porque a gente só está arrumando a DRE. Então, a gente percebe que tapeçaria tem um identificado de 100, móveis de 300 e eletro de 200. Então, aqui a gente vai ter que abrir uma nova linha, uma linha que a gente não trabalhou ainda, chamada margem de contribuição 2. Eu chamo de MC1 e MC2. A MC2, ela vem calculada após você excluir ou reduzir do custo fixo identificado. Então, na verdade mesmo, quanto que tapeçaria está neste momento contribuindo para o resultado? 400. Quanto que móveis está contribuindo neste período, neste momento, para o resultado? 600. E quanto que eletro está contribuindo neste momento para o resultado? 600. Por que eu falo neste momento? Porque a gente está falando que neste momento a gente teve essas receitas,
A gente vendeu quantidades, que eu não sei quanto de cada linha de produto, e que gerou essa margem aqui, e que esses custos são fixos. Esses custos aqui são fixos. E se amanhã eu vender mais tapeçaria, menos móveis, mais eletro, mais móveis, independente do que for, esses custos aqui permanecem fixos. Vai ser 100, 300 e 200, a não ser que tenha alguma mexida em alguma coisa específica. Mas ele continua aqui a mesma coisa. O que vai mudar é a receita, né, de cada um deles, de quem vender mais ou vender menos. Os custos variáveis mudam também proporcional. E a margem de contribuição também. Inclusive, se eu mexer nos preços, né? Isso aqui tudo muda. Agora, quando é custo fixo, é fixo. Que também pode mudar, mas não em função do volume vendido a mais ou a menos de cada linha de produto, tá? Então, se a gente retirar a linha de móveis, que é o que eles querem fazer, o que vai acontecer? A gente vai eliminar um valor aqui do meu resultado que móveis está gerando mesmo para o resultado total. Veja, móveis está gerando 600. Se a gente somar as três margens, 2, 400, 600, 600, vai dar 1.600. 1.600 paga 1.100 e dá 500 para a empresa, tá aqui. Isso significa que se eu tirar móveis, eu vou estar tirando 600 desse 1.600. Vai passar a ser 1.000. 1.000 menos 1.100. 1.100 eu não consigo diminuir, vai continuar a mesma coisa. Vai dar menos 100. Vamos ver aqui, ó. Eliminando a linha móveis, eu vou eliminar isso aqui. Então, eu vou tirar 3.000, ó, vai ser 6.000 menos 3.000. Eu vou tirar 2.100 do CMV. Vou tirar 900 da MC1. Vou tirar 300 do custo fixo identificado. Esse eu consigo eliminar, porque é identificado a ele, pronto. Mas o custo fixo comum eu não consigo eliminar, vai continuar 1.100. O que vai acontecer? A MC, o custo fixo identificado passa a ser 300, a MC2 vai ser 1.000, que é exatamente 1.600 menos os 600 que móvel estaria contribuindo, menos 1.100 dá menos 100. De 500 para menos 100, qual é a diferença entre 500 e menos 100? Eu sempre pergunto isso em sala de aula, né? E muitos alunos falam, é 400. Olha a pergunta, qual é a diferença entre 500 e menos 100? Entre 500 e menos 100, a gente tem uma diferença de 600. 500 menos 100 dá 600. Ou eu faço um desenhozinho aqui, né? E digo o seguinte, você está a 500 metros acima do mar, que é o mar, tá? Você está a 500 metros acima do mar. Tem uma pessoa afogada a 100 metros abaixo do mar. Você tem que jogar uma corda para salvar a pessoa. Você vai jogar uma corda de quantos metros? 500 mais 100, 600, né? Para poder salvar a pessoa. Se você jogar uma corda de 400, a corda vai ficar aqui, ó. Não vai nem chegar no mar, porque você está 500 acima do mar. Então, na verdade, 500 menos 100. A diferença é de 600. Quem é esse 600? Exatamente esse 600 aqui que a empresa acaba de perder ao eliminar móveis. Ela perde esses 600 aqui e, obviamente, vai perder os 600 aqui. Então, de fato, não é interessante eliminar a linha de móveis, né? Porque móveis é um segmento positivo, ele gera uma margem de contribuição positiva para a empresa. Aí aqui eu coloco o seguinte, na verdade, qual é o segmento mais rentável para a empresa? Tapeçaria, móveis ou eletro? Eu ensino para os meus alunos também, de que quando a gente vai analisar a rentabilidade do produto, a gente não pode analisar pelo valor nominal e dizer, móveis e eletros estão iguais. Não, não estão iguais. Haja visto que eles têm receitas diferentes. A margem de contribuição 1 aqui, a melhor é de móveis, mas não significa que ele seja o melhor produto. Por quê? Porque eu não posso analisar em valor nominal, eu tenho que analisar em valor percentual. A margem de contribuição 1 tem um percentual fixo. Então, veja, quanto que 500 representa de 1.000? 50%. Deixa eu botar outra cor aqui. Ó, 50%. E se aumentar as vendas ou diminuir as vendas? A quantidade continua 50%. Agora, se mexer no preço ou no custo, essa proporcionalidade muda, né? Mesma coisa de móveis. Móveis, quanto que 900 representa de 3.000? 30%.
Se não mexer no preço nem no custo, mexendo só na quantidade, vendendo mais ou menos móveis, continua 30%. Eletro também, eletro tem 40%. Quanto que o 800 representa os 2.000? 40%. Agora, no caso da MC2, ele é algo mais flexível, menos fixo, né, do que a margem de contribuição 1. Por quê? Porque ele é calculado depois do custo fixo. Então, se eu aumentar a quantidade de tapeçaria, o 100 permanece e aí esse percentual muda, né? Nesse caso aqui, de forma assim estática, qual é o melhor segmento para a Aloca? O melhor segmento é tapeçaria, que apresentam a melhor margem de contribuição 1 e a melhor margem de contribuição 2 também. Então, tapeçaria seria o melhor segmento para a empresa, né? Se a gente pudesse, a gente incrementaria a tapeçaria, mas aí depende de uma orientação do marketing para ver se tem mercado para isso. Para ver se a gente consegue vender mais tapete. Bom, é isso, né? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e coloco-me à disposição para tirar dúvidas.